Nós estamos de volta e agora nós vamos falar um pouquinho do Ministério da Agricultura e Pecuária, aqui do Brasil, que recebeu 2 notificações da Administração Geral de Aduanas, lá da China, suspendendo temporariamente as importações de soja de 5 unidades de 5 empresas brasileiras. Os grãos teriam apresentado inconformidades relacionadas a revestimentos com defensivos e pragas quarentenárias. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, que não divulgou o nome das empresas, estão suspensas apenas as operações das unidades citadas na notificação, enquanto investigações são realizadas. A pasta destacou que o intercâmbio de informações sobre monitoramentos de produtos importados entre Brasil e China faz parte das rotinas de fiscalização e ressaltou os sólidos canais de comunicação, transparência e confiança entre os 2 países. Outras unidades das empresas notificadas seguem exportando normalmente para a China. E o volume total de negociações do Brasil com o país não deverá ser impactado pela suspensão. O Ministério da Agricultura e Pecuária aguarda os planos de ação das empresas envolvidas, que devem detalhar os procedimentos adotados para evitar novas ocorrências. Além disso, a fiscalização dos embarques brasileiros, essa fiscalização será intensificada com o objetivo de solicitar a revogação das suspensões. E agora eu vou conversar com Fernando Henrique Iglesias. O Fernando é analista de mercado da Safras e Mercado e nós vamos dar um giro aí pelo mercado do boi gordo. O Fernando é uma das pessoas que eu admiro muito, uma pessoa muito competente na área e eu tenho, como eu disse, eu tenho uma grande admiração profissional pelo Fernando. Ele é muito bom de serviço. Fernando, bom dia, meu irmão. Tá bom? Bom dia, por aqui tudo ótimo, é um prazer estar aqui em uma nova oportunidade e vamos fazer sim esse giro pelo mercado do boi, muita coisa acontecendo, muita coisa interessante para nós comentarmos hoje. Pois é, Fernando, nós tivemos aí uma alavancagem muito boa alguns meses lá para trás, de repente a coisa implodiu, desceu e agora vai quebrar tal, daí a pouco começa a melhorar um pouquinho, daí a pouco dá uma esfriada, quer dizer... Esse balanço desse navio pecuário do boi gordo, essa onda, essas ondas, quem não tiver, vamos dizer assim, preparado com o estômago bom, acaba afundando o barquinho, né? Com certeza. Muita volatilidade nos últimos meses dentro do mercado do boi. Janeiro não foi diferente, só para dar uma ideia para a nossa audiência aqui que está nos acompanhando hoje. Nós temos um mês de janeiro aí, em que a arroba do boi gordo abre a primeira quinzena muito forte, nós temos ali uma recuperação muito rápida dos preços, negócios acontecendo em São Paulo em até R$340 por arroba, e agora nós temos uma movimentação oposta, o mercado derreteu nessa semana, em função de um lento escoamento da carne aqui no mercado interno, e em função disso, os preços da arroba do boi gordo acabaram de fato recuando em grande parte do país. Então, a volatilidade tem sido a grande marca do mercado pecuário brasileiro nas últimas semanas, nos últimos meses. Ô Fernando, na sua visão, da experiência que você tem, a gente sabe que a Safras e Mercado é uma empresa conceituadíssima, que está sempre aí por dentro do mercado, não só local, como internacional também. Na sua visão, como é que você está vendo aí agora fevereiro, março? Bom, fevereiro agora, nós temos um ponto que é importantíssimo. A segunda quinzena de janeiro, essa queda dos preços aconteceu porque o escoamento da carne foi muito lento. Nós tivemos ali, a população tem uma certa dificuldade nessa época do ano em manter o consumo de produtos caros, tem IPTU, IPVA, compra de material escolar, e isso fez com que os preços da carne caíssem no varejo e no atacado. Ainda estão em patamares proibitivos, é importante nós mencionarmos isso, frisar esse aspecto, mas de qualquer forma esses preços recuaram, houve um recuo dessas cotações. E por conta disso, a indústria passou a pressionar preços. Para fevereiro, que vai determinar esse comportamento dos preços da arroba, é se a entrada dos salários na economia durante a primeira quinzena do mês ela vai ser o suficiente para motivar novas altas dos preços da carne.
no atacado e se isso vai dar fôlego para novos reajustes dos preços da arroba. Se as vendas de carne não forem boas durante a primeira quinzena no mercado interno, isso vai fazer com que o mercado esfrie e vai aumentar o potencial para novas baixas dos preços da arroba no curto prazo. Ou seja, essa primeira quinzena de fevereiro vai ser decisiva para a formação de preços da arroba no restante do trimestre, desse primeiro trimestre. Se porventura os preços acabarem recuando, da carne continuarem caindo, isso vai impactar nas decisões da indústria frigorífica, que vai seguir aí exercendo pressão, vai seguir tentando comprar em patamares mais baixos. E veja, é muito interessante nós pontuarmos isso. É um momento de escalas ainda apertadas, há uma dificuldade em fazer escala de abate, e mesmo assim, as indústrias frigoríficas Brasil afora estão testando patamares mais baixos de preço. Fernando, nós temos talvez um problema muito sério, não só no boi, mas extrapolando para a economia brasileira, que está passando por um momento muito complicado, delicado, muita gente batendo cabeça, tentando resolver com reuniões em supermercados com representantes para baixar preço de alimento. A gente tem que entender que a economia é que está fazendo toda essa confusão, esse descontrole econômico. Isso assusta. Bom, o grande ponto aqui é essa elevação dos preços dos alimentos, no caso das carnes em específico, ela tem a ver com uma mudança de ciclo pecuário aqui no Brasil. Nós tivemos um grande descarte de fêmeas ano passado. Sim. Nessa temporada, nós temos ali vamos começar a colher as consequências desse grande descarte de fêmeas, né? Então, diminuiu, enxugou a nossa oferta. Soma-se a isso uma exportação muito agressiva, muito robusta. A grande questão aí é que para baixar preço de carne aqui no mercado interno, essas medidas que já foram adotadas nos anos 80, por exemplo, e recentemente na Argentina, como tabelamento de preço, congelamento de preços, né? Barrar a exportação, tarifar a exportação, não vai resolver o problema. Isso só vai desincentivar o setor produtivo a realizar novos investimentos. Gera muita incerteza dentro do mercado esse tipo de estratégia. A melhor alternativa que nós temos hoje para combater a alta do preço dos alimentos é basicamente você fazer ali uma boa política fiscal, conter gastos públicos, e isso por si só vai dar uma condição muito melhor para que você possa reduzir carga tributária e baixar de uma forma generalizada os preços. A melhor maneira de você combater elevação de preços aqui no Brasil é fazendo uma política fiscal que seja coerente, que vise o encolhimento da máquina pública, redução de gastos públicos, que aí sim você vai poder reduzir carga tributária, e isso vai incentivar novos investimentos, vai alimentar renda, emprego da população, vai permitir que o Brasil aí cresça de uma maneira mais consistente, sem contar com índices inflacionários tão preocupantes. A gente tem que colocar na cabeça, para você que está nos assistindo, que o maior problema não está no setor agropecuário, em subir preço ou cair preço. O maior problema está na economia, que estão gastando além do necessário, e nós não temos a mínima confiança, segurança no futuro. E isso faz com que a nossa economia afunde cada vez mais. E eu vou dizer uma coisa, se mexer no agro, com toda certeza, se mexerem no agro, pode apostar, vai ser uma caixa de morimbondo cutucada com vara curta. Vai ter ferroada para muita gente, infelizmente. Acho que é mais ou menos isso, né? Com certeza, com certeza. O que nós precisamos hoje aqui no Brasil não é só uma política monetária independente como a do Banco Central tem hoje. O que nós precisamos é uma política fiscal que seja coerente, que seja condizente com as necessidades do mercado, que você consiga reduzir gastos públicos, e isso de fato vai permitir que a economia entre nos trilhos. Hoje, um dos grandes problemas que eu percebo no agronegócio brasileiro é essa incerteza política. Sim. Isso desincentiva os produtores aqui do Brasil a realizar novos investimentos. A parte industrial do agronegócio, as agroindústrias também reduzem investimento em função disso. Então, essa incerteza político-econômica é complicadíssima, acaba prejudicando muito a evolução do nosso agronegócio,
o agro já é a grande força, o grande motor da economia brasileira. Poderia estar num patamar completamente diferenciado se porventura as políticas fossem realizadas de maneira mais coerente, mais condizente com as necessidades do país. Assino embaixo em tudo que você falou. Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu espero trazê-lo mais vezes aqui. Um forte abraço e até a próxima. É um enorme prazer participar aqui. Contem comigo mais oportunidades. Até mais. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se não existisse esforço, não existe progresso. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Desejo a você e a sua família muita paz e muita saúde. No programa de hoje nós vamos comentar do crescimento do frigorífico BMG Foods. Vamos falar da exportação pelo Brasil de ovo em pó e ovo granulado. Você vai ver que a economia do país caminha para uma parada súbita. Vamos comentar de mais uma aquisição. JBS está avançando rapidamente sobre outras empresas do ramo de alimentos e agora foi a vez da Mantiqueira. Eu vou conversar com Fernando Henrique Iglesias, analista de mercado das safras e mercado, e vamos falar do mercado do boi gordo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de ovo em pó e ovo granulado. O governo brasileiro anunciou a autorização do governo mexicano para exportação de ovo em pó e ovo granulado aqui do Brasil, destinados ao consumo animal para o país. Essa conquista eleva para 10 o número de aberturas de mercado obtidas pelo agronegócio brasileiro em 2025, somando 310 novas unidades comerciais desde o início de 2023. A autorização ela reflete a confiança internacional no sistema de controle sanitário brasileiro e pode contribuir para o aumento do comércio bilateral entre os dois países. Em 2024, o México importou mais de 2,9 bilhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para proteína animal, complexo soja, produtos florestais e também café. A exportação de ovo em pó e ovo granulado para o México abre novas oportunidades para o setor avícola brasileiro, que já é um dos mais competitivos do mundo. A medida fortalece a presença do Brasil no mercado mexicano e amplia as possibilidades de negócios no setor de nutrição animal. Essa conquista ela é resultado do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e também o Ministério das Relações Exteriores, que atuam de forma coordenada para ampliar as oportunidades comerciais do agro brasileiro. Desde 2023, o Brasil já conquistou 310 aberturas de mercado, consolidando sua posição como um dos principais players globais do setor. E agora vamos comentar do crescimento do frigorífico BMG Foods. A BMG Foods, operação brasileira do frigorífico Concepción, líder lá no Paraguai, e uma das maiores exportadoras de carne bovina da América Latina. E agora o BMG Foods acaba de alcançar o 3º lugar no ranking dos grupos industriais mais importantes
do segmento de bovinos aqui no Brasil. E esse avanço, ele ocorreu em um momento de transformações no setor, marcado pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para a venda de unidades da Marfrig para a Minerva Foods, redefinindo o cenário competitivo entre os principais players de processamento e exportação de carne bovina. Com 7 plantas frigoríficas estrategicamente localizadas em diferentes regiões do Brasil, a BMG Foods oferece uma logística ágil e eficiente, atendendo tanto o mercado interno quanto as demandas internacionais. A empresa atua em toda a cadeia de produção, desde a importação até a exportação de carnes e subprodutos, destacando-se pela qualidade de seus produtos e pelo compromisso com a satisfação dos clientes em mais de 40 países. Renan Lima, que é o diretor-geral da BMG Foods, ele comemora o feito e disse: "Este é um marco importante para a nossa empresa, que ainda é nova no Brasil, mas está em plena expansão. Nosso objetivo é manter essa posição de destaque no mercado, sempre com o compromisso de entregar produtos de alta qualidade para famílias do Brasil e também do mundo." O crescimento da BMG Foods reforça a dinâmica do agronegócio brasileiro, setor que continua a se destacar no cenário global de produção de proteína animal. Com investimentos em tecnologia, logística e qualidade, a empresa consolida sua presença no mercado, contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva de bovinos no Brasil. E agora você vai ver que a economia do nosso país caminha para uma parada súbita. Confira. A falta de um ajuste fiscal consistente aqui no Brasil coloca a economia em rota de risco que pode culminar em paradas súbitas. Quem fez o alerta foi o doutor em economia e pesquisador associado do INSPER, o Marcos Mendes. Ele deu uma entrevista ao Money Times e agora eu vou passar alguns tópicos para você dessa entrevista. Ele disse: a desancoragem da inflação e das expectativas futuras, amplificada pelo risco fiscal, exige juros elevados, o que tende a impactar negativamente empresas endividadas, reduzindo significativamente investimentos e aumentando o número de falências, como aconteceu agora no último ano, 2024. Esse cenário pode levar a uma desaceleração significativa do crescimento econômico brasileiro. Segundo o pesquisador Mendes, o aumento das incertezas aqui no nosso país e a trajetória insustentável da dívida pública, combinados do impacto de uma potencial crise externa, agravam as condições econômicas do nosso Brasil. O pesquisador Marcos Mendes, ele disse também que o Brasil é como um barquinho de papel no mar da economia mundial. Quando o mar ele está calmo, parece que tudo vai bem, tudo está ótimo. Mas quando bate uma ondinha, o nosso barco ele tomba. Pois bem, os principais desafios fiscais do país, agora na análise do economista, decorrem de decisões do atual governo, que por sinal parece que estão batendo cabeça. E entre eles destaca a reindexação do salário mínimo e do mínimo de saúde e educação e a adoção de um auxílio-doença com pouca prevenção à fraude. É muito sério o que está acontecendo no nosso país. Para equilibrar as contas públicas, o pesquisador Mendes defende o foco nas despesas, uma vez que o Brasil já arrecada
muito comparado aos demais países da América Latina. Os números estão aí para quem quiser ver. A agenda de reforma das despesas, ela é bem conhecida pelos técnicos, mas sem convicção e coordenação política. Isso não vai andar. As projeções do pesquisador Mendes para o ano fiscal 2025 não são nada positivas. Segundo ele, o orçamento está superestimado no lado das receitas e também muito otimista nas despesas. O problema do nosso país chama-se direcionamento, chama-se gestão. Não é política, não é nada. É única e exclusivamente foco. É única e exclusivamente objetivo. É única e exclusivamente seriedade. Sem isso, o nosso país, infelizmente, não vai para frente. E agora vamos comentar de mais uma aquisição da JBS, que está avançando rapidamente sobre outras empresas do ramo de alimentos. E dessa vez a JBS celebrou um acordo de investimentos e outras avanças, quer dizer, outros acordos com a Mantiqueira Alimentos Limitada, simplesmente Mantiqueira, para, com base nos termos, condições e obrigações previstos no acordo, realizar investimentos na Mantiqueira mediante subscrição de ações representativas de 48,5% do capital social total e de 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira. O valor do investimento será estabelecido segundo regras comuns a este tipo de negócio, tendo por base um enterprise value, valor empresarial para 100% da Mantiqueira de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Com a concretização do investimento, a JBS terá o controle da Mantiqueira compartilhado com o sócio fundador da Mantiqueira, Leandro Pinto. Atualmente, a Mantiqueira possui mais de 3 mil funcionários, capacidade estática de 17,5 milhões de aves em postura e recria e 4 bilhões de ovos produzidos por ano e foco em produção de ovos de galinhas livres desde 2020. A Mantiqueira possui unidades em 6 estados do Brasil e presença em mercados em 16 estados do nosso país, com exportação para a América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio. Nos últimos anos, a empresa investiu no fortalecimento de suas marcas, além de Mantiqueira ser a marca top of mind da categoria. Happy Eggs é a marca que mais cresce com foco em galinhas livres e Fazenda da Toca, líder no segmento de ovos orgânicos. Este acordo representará para a JBS o ingresso no setor de ovos e reforça a sua plataforma global diversificada por geografias e por proteínas que tem permitido à companhia continuar crescendo com resultados sólidos. Atualmente, a JBS já atua em bovinos, frangos, suínos, aquacultura, que é a cultura do salmão, e proteínas alternativas, a plant-based e também cultivada. E agora você vai ver que as queimadas aqui no Brasil continuam em processo de crescimento, infelizmente. O Brasil enfrentou um aumento alarmante de 79% nas áreas atingidas pelo fogo entre janeiro e dezembro de 2024, em comparação com o ano anterior, 2023. De acordo com o monitor do fogo do MEP Biomas, 30,8 milhões de hectares foram consumidos, o equivalente a uma área maior que o território da Itália. Esse é o maior registro desde 2019. A Amazônia foram 17,9 milhões de hectares queimados,
o que representa 58% do total nacional. O Cerrado registrou 9,7 milhões de hectares queimados, sendo 85% da vegetação nativa, principalmente formações savânicas. O aumento de 91% em relação a 2023 é o maior desde 2019. Os estados mais impactados foram Pará, 7,3 milhões de hectares, Mato Grosso, 6,8 milhões, Tocantins, 2,7 milhões de hectares, Pantanal, 1,9 milhão de hectares e a Mata Atlântica, 1 milhão de hectares. O aumento das queimadas foi impulsionado pelo El Niño, fenômeno climático que causa secas prolongadas, além da ação humana, como desmatamentos e queimadas ilegais. Segundo Anne Alencar, que é a coordenadora do MEP Biomas, os dados refletem uma crise ambiental grave que exige ações coordenadas e engajamento para conter os danos ambientais. Alguém sabe onde estão as políticas públicas e ações globais coordenadas para mitigar o impacto das queimadas? Depois do intervalo, eu vou conversar com Fernando Henrique Iglesias, analista de mercado da Safras e Mercado, e nós vamos falar do mercado do boi gordo. Nós voltamos já, é um minuto só.